E aí galera, beleza? Vamos mais uma aula de biologia. A última aula eu passei sobre a origem do universo, a origem do sistema solar, a origem da Terra. A Terra surgiu mais ou menos há 4,5 bilhões de anos e a vida surgiu há 3,5 bilhões de anos. A vida surgiu e tem algumas hipóteses que explicam isso, que tentam explicar isso. Tá? Várias culturas, várias épocas em várias épocas as pessoas tentaram saber por que e como se originou a vida. Durante muito tempo acreditou-se na geração espontânea, 18, 19 séculos acreditou-se na geração espontânea, criada por Aristóteles. Então Aristóteles dizia que havia uma essência da vida que chegava no lodo, que chegava na rocha e dava origem a um ser vivo. Isto foi adotado, então, a ideia de abiogênese, geração espontânea. Abiogênese, a negação, bio, vida, gênese, origem. Então, origem do ser vivo a partir do não vivo. A igreja adotou isso a partir do pensamento de Aristóteles e criou, formou o criacionismo, que é a vida surgiu através de um criador universal. Então, ela criou o criacionismo, que a partir de um criador universal gerou a vida, junto com o criacionismo, o fixismo, que quer dizer que a vida não mudava, a vida não ocorria mudanças, são iguais, as pessoas são iguais. Hoje nós sabemos que não é, graças à genética, mas na época não tinha genética, não conhecia sobre os gametas, não conhecia sobre o DNA, então havia essa hipótese de geração espontânea que durou muito tempo. Então como que surgiu a vida há 3,5 bilhões de anos? Uma das hipóteses, geração espontânea. Uma imagem aí da geração espontânea, crustáceos do tipo Barnacles deu origem a gansos por ser parecidos, então acreditava-se nisso. Rochas abaixo aí deu origem a sapos, e os elefantes, aí a hipótese aceita hoje que é biogênese, que os seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos pré-existentes. Então, os defensores da biogênese e os defensores da biogênese. O primeiro defensor da biogênese aí, Van Helmont, 1577-1644, ele defendia e ainda criou uma receita para fazer ratos. E essa receita era só deixar a roupa suja no canto, suada, com germe de trigo, e depois de 21 dias surgiria os ratos e os filhotes dos ratos. Para a época, sem conhecer a genética, ele tentou explicar através da geração espontânea para um ser complexo, que é o rato, através da geração espontânea, o surgimento da vida ali. Através do princípio ativo, que ele acreditava em Aristóteles. Próximo experimento aqui, vamos dizer, aqui, feito por Francesco Hyde. O que Francesco Hyde fez? Ele fez o experimento, ele pegou 4 potes, ele é defensor da biogênese e ele tinha uma hipótese em relação ao surgimento dos vermes que diziam na época nas carnes. E diziam que os vermes nas carnes surgiam por geração espontânea e ele não acreditava nisso e propôs uma explicação, que é uma hipótese, dizendo que aquelas larvas, aqueles vermes eram parte do ciclo da vida das moscas. As moscas iam lá e botavam os ovos e aquela larva, os vermes eram parte da vida das essa é a explicação. E fez a dedução. Portanto, se a mosca não chegar na carne, não haverá larva, não haverá verme. Então ele fez um teste. Como é que foi o teste dele? Pegou 4 potes de vidro. Em 2 ele deixou aberto, colocou carne nos 4. 2 ele deixou aberto, 2 ele tampou com gás. Onde, depois de um tempo, percebeu-se como resultado que onde ficou aberto os frascos, a mosca foi lá, colocou o ovo e gerou larvas. Nos outros que estavam fechados, não. Então ele concluiu ali que a vida só surge ali, a mosca só surgiria, as larvas só surgiria através de uma mosca pré-existente. Defensor da biogênese, origem da vida. Tá? Seguindo aí tem uma polêmica no caso, os debates entre John Needham e Spallanzani. Nessa época, mais ou menos, já se sabia, já se conhecia sobre os micróbios, sobre os micro-organismos,
e conheceu o microscópio após Anthony van Leeuwenhoek ter feito o microscópio e ter visto os micro-organismos. Eles acreditavam na época que seres microscópicos, micro-organismos, não poderiam surgir da biogênese, e sim da geração espontânea, a biogênese. Então tinha os defensores da biogênese diziam que tanto os organismos menos complexos como os organismos complexos só surgiriam. Os defensores da biogênese só diziam que eles surgiriam da geração espontânea. Já os defensores da biogênese diziam que tanto os micróbios quanto os seres complexos surgiriam de uma vida pré-existente. John Needham, então, ele fez um experimento. Ele pegou frascos de vidro, 3, 4 frascos de vidro, colocou um caldo nutritivo, ferveu esse caldo nutritivo, tampou com uma rolha, ferveu por 30 minutos, tampou com uma rolha para ver se ali surgiria micro-organismos. Depois ele verificou o caldo nutritivo e viu que tinha, depois de um tempo, ele viu que tinha micro-organismos ali. Então John Needham, defensor da abiogênese, concluiu que ali os micro-organismos surgiram por geração espontânea. Lázaro Spallanzani, por sua vez, contrário à ideia de John Needham, fez um experimento parecido, só que ao invés de colocar rolha, ele pegou os vidros, derreteu o gargalo e fechou hermeticamente, não deixando passar o ar. Ferveu o caldo nutritivo, que estava dentro, colocou o caldo nutritivo nos vidros, fechou hermeticamente, derretendo o gargalo, e depois de um tempo ele ferveu, depois ele tirou, abriu um ou outro e viu que ali não tinha micro-organismo, concluindo que era por biogênese. Ali os micro-organismos só surgiriam se tivesse micro-organismo pré-existente, então viria de outro lugar. Então ele concluiu que John Needham não tinha fervido o suficiente e a passagem de ar pela rolha, ou na rolha ali, né, a passagem de ar fazia com que contaminasse o caldo nutritivo no experimento de John Needham. Lázaro Spallanzani então concluiu que só surgiria seres vivos se tivesse um ser vivo pré-existente. Isso é a biogênese. John Needham, por sua vez, contrário às ideias de Lázaro Spallanzani, diz que quando ele ferveu muito tempo o caldo nutritivo, ele acabou com a essência, o princípio ativo. Spallanzani então quebrou outros vidros e depois de um tempo ali já estava contaminado o caldo nutritivo dele. John Needham, por sua vez, disse então que apesar de estar enfraquecido a essência da vida depois de ferver demais, né, quando Lázaro Spallanzani quebrou o vidro, na hora que o ar entrou, a essência da vida retomou a sua força. Portanto, esse debate ficou empatado e não ficou decidido se era abiogênese ou biogênese correta. Por volta de 1860, no século XIX, um experimento do pescoço de cisne feito por Louis Pasteur derrubou definitivamente a teoria da biogênese, concluindo que a vida só vem de outra pré-existente. A pesquisa, o experimento do pescoço de cisne, que acabou definitivamente com a biogênese, nós vamos ver no próximo vídeo. Obrigado!